Olá, de volta com o programa Vídeo Debate e hoje tenho a satisfação pessoal de receber aqui nos estúdios Paulo Batista, meu amigo Paulo Batista. Tudo bem contigo? Tudo, Tom. Obrigado pela oportunidade, a satisfação e a honra é minha de novamente voltar aqui e estar com vocês. Paulo, primeira pergunta é a seguinte, você fez aí uma campanha para deputado estadual, uma campanha, eu diria, mais do que modesta, uma campanha realmente sem recursos, sem nada, e tivemos aí quase 17 mil votos, o que eu considero um ato até um ato heróico, uma coisa inédita. O que aconteceu e quais seus planos para o futuro, Paulo? Tom, trabalhamos com uma estrutura espartana, porém defendemos ideias. Defender ideias traz consequências. Mostramos ao jovem uma nova expectativa e perspectiva de política. Iniciamos uma nova página da política brasileira. Estamos mostrando como fazer uma política limpa, sadia, com novas ideias, mostrando possibilidades de uma nova gestão. No projeto que temos, neste momento, queremos estar defendendo o movimento Brasil Livre nas ruas, mostrando a insatisfação do povo brasileiro com o governo corrupto e ineficiente que nós temos ocupando o espaço do governo federal. Você sabe, Paulo, tem uma confissão aqui a fazer, falávamos até inclusive fora do ar, e eu vou entregar aqui para os nossos amigos do Vídeo Debate. Minha geração, tínhamos um pensamento que é um pensamento que eu, ao longo do tempo, reformulei. Ninguém queria se envolver com política porque era um ambiente não muito adequado. Hoje em dia ainda temos problemas gravíssimos na política. Mas eu vejo com muito bons olhos jovens, novas lideranças, você sem dúvida é uma delas, que deram a cara, vamos dizer assim, linguagem popular, deram a cara na política. Como você vê essa questão? É uma questão de responsabilidade. Estamos pagando um preço caríssimo, porque de fato, lá atrás, a geração anterior não se posicionou. Estamos nos posicionando, eu e muitos outros, com a certeza que teremos mudança na política, sim, em função das ideias defendidas, em função de estarmos trabalhando com os jovens possuem um vigor diferenciado, objetivos diferenciados e o nosso país está mudando. Queremos que esse trabalho será desenvolvido em doses homeopáticas, né? Degrau por degrau, mas num prazo curto teremos uma grande colheita. As sementes estão sendo lançadas, mas teremos grandes e bons frutos dessas sementes. Que seria a massa crítica, é disso Sim. que você está falando? Sim. A massa crítica eu vejo particularmente, Paulo, das coisas mais difíceis de formar. Porque a gente vê hoje a questão da doutrinação nas universidades, uma certa, vou ter que dizer aqui, uma certa ignorância que reina aí fora. Então, todo esse problema está aí. E vocês vêm fazendo heroicamente aí algumas manifestações. Sim. Conta um pouco para a gente, Paulo, dessas manifestações. Como é que você está vendo isso? A manifestação está traduzindo o sentimento da maioria dos brasileiros. Um sentimento de insatisfação, um sentimento de justiça. No dia da votação do pleito à presidência da República, eu fiz o chamado para o primeiro movimento, o movimento do dia 1, através da web. E foi muito aceito pela sociedade do estado de São Paulo, trazendo a oportunidade de outros estados estarem trabalhando para o desenvolvimento de eventos na mesma data. E tudo o que está acontecendo traduz, sem erro, o posicionamento do brasileiro. O posicionamento de querer justiça, o posicionamento de querer seriedade, moralidade, legalidade nas ações do governo federal e da política como um todo. Esse sentimento é um sentimento que já existia, porém está vindo à tona neste momento. Porque acredito que assim como eu, você e aqueles que estão nos assistindo, consideramos que chegamos na pior das situações. O momento é crítico. Dilma e o PT protagonizam a pior vergonha da política brasileira. Não temos mais o que piorar. Chegamos no limite. E aí todo esse sentimento, toda essa revolta, toda essa organização, todas essas manifestações que ocorreram e que vão ocorrer
no nosso país? Então, Paulo, eu não estive na do dia 1º, mas estive na do dia 15. E eu notei algo que, particularmente, como cidadão, me incomodou bastante. A mídia não dá a devida cobertura. O que está acontecendo? Inclusive, o movimento defende a mídia, defende a imprensa livre. E por que é que a imprensa está escondendo, fazendo um jogo de esconde-esconde, de não dar o devido valor a essas manifestações? O que está ocorrendo, Paulo? Parte da mídia está aparelhada pelo Estado. Muitas das instituições que antes estavam trabalhando em favor da população, hoje trabalham em favor de situações particulares, interesses particulares. E elas não estão mostrando o que ocorre nas ruas por essas questões, por esses interesses. E você veja só, né? O povo percebe isso, porque eu vi, tem faixas em inglês. Sim. Lá. Esse é o problema. Então a população já não confia na imprensa. Isso é gravíssimo. Não confia na imprensa brasileira e está buscando da imprensa internacional o espaço que a nossa imprensa deveria estar cedendo. E a mídia internacional nos ajudou bastante, mostrando o que de fato ocorria no evento dia 15. Tivemos uma cobertura fantástica, por exemplo, pela CNN. Sim, eu assisti, tá? Eu vi lá. Aí sim é uma cobertura decente. Agora, onde está Rede Globo, Bandeirantes, Record? O que está acontecendo? Eu tenho até uma suspeita particular que seja o sistema de concessão. Esse sistema, de fato, escraviza a imprensa rádio-televisiva. Como é que eles vão falar, principalmente a televisão? Ela fala e depois, no final do ano, tem que pegar o carimbo da autoridade do chefe do executivo. Exatamente. É um problemão isso aí. Porque não foi falta de aviso. Eu passei a semana desenvolvendo releases e pautas, encaminhando aos veículos de comunicação, tanto a mídia televisiva, a rádios, a jornais, e de fato eles não fizeram a cobertura. E os que fizeram, muitos fizeram de forma equivocada, posso dizer até tendenciosa, Sim. trazendo aí prejuízo à imagem de muitos que ali estavam manifestando pela liberdade, manifestando pela justiça. Nesse sentido, eu também vamos emendar essa questão da mídia, a situação do militarismo. Tivemos aquele episódio triste da Folha de São Paulo e do Estadão entrevistarem a mesma pessoa que era uma agulha num palheiro defendendo o militarismo. Aí passo a bola para você. O movimento é militarista, não é militarista? Como é que é? O movimento não tem o objetivo de defender a intervenção militar. Nosso evento defende principalmente a investigação do caso do Petrolão, com seriedade e agilidade. Queremos que os nossos senadores, os nossos deputados federais e a mídia façam as investigações necessárias, que eles façam um trabalho de investigação e traga para a nossa sociedade informações do que ocorre. Para aí sim, voltarmos na rua e, se necessário for, pedir o impeachment, numa sequência de situações com legalidade em mãos. Os dois jornalistas que lá estavam, um da Folha e o outro do Estadão, como antes eu havia falado num programa de televisão, são míopes, porque enxergaram só 1000 pessoas, e são mal intencionados, porque utilizaram de critérios próprios para fazer uma avaliação justa, utilizando de argumentações inverídicas. Então, tendenciosos, levianos, os dois. E eu colocaria também, além das investigações que você democraticamente pede e com justa razão pede, o povo está pedindo, eu também quero investigação de tudo. Eu também sou cidadão e peço a mesma coisa. Agora, tem coisas que já foram devidamente demonstradas. Por exemplo, os Correios foram usados, a utilização inadequada dos Correios, como panfleteiros do governo. E ficou por isso mesmo, ficou barato, vamos dizer assim. É uma situação que nós não podemos deixar passar, não pode ficar barato. Queremos investigação do caso dos Correios também. Estamos afirmando, batendo na tecla do caso do Petrolão, porque é o que está em evidência nesse momento. Mas nós não podemos deixar passar o caso dos Correios. Coloco como exemplo a minha situação. Encaminhei poucos materiais pelo Correio. E o meu material chegou dias passados, muito depois das eleições.
sendo que a instituição Correios foi utilizada, sim, para fazer panfletagem ao governo, àqueles que estão hoje no governo federal e o seu partido. Tem até vídeo confessando. Isso é uma vergonha. Nós não podemos deixar passar em branco. Temos que buscar a justiça a este caso para trazer dignidade a este trabalho que tanto precisamos diariamente. E eu fico horrorizado, porque aí faço como cidadão um questionamento. Instituições, onde vocês estão? Porque ninguém foi punido por esse episódio. Quero saber os juízes eleitorais, onde estão vocês? Quero saber o Ministério Público, onde está o Ministério Público? Meus colegas da OAB, onde vocês estão? Eu tinha orgulho de pertencer à Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje em dia eu tenho vergonha de pertencer à OAB. É uma coisa deplorável que estão fazendo. Né? E, finalmente, estou parecendo aqui uma metralhadora giratória, não é essa a intenção, né? Mas eu não resisto. O Procurador-Geral da República, que tem, Paulo, por dever de ofício, apontar essas coisas. Está todo mundo dormindo, ninguém lê jornal, ninguém viu nada. Como é que você vê isso, Paulo? Estou um pouco indignado com isso. Não houve ação nem interação desses que foram elencados. E é impressionante também, porque nenhum deles estiveram conosco nas ruas, participando dos movimentos. Perfeita Cadê os observação. estudantes? Cadê a OAB? Cadê as organizações que, em outrora, estavam nas ruas dizendo que buscavam liberdade e justiça pelo país? Cadê eles neste momento? Tudo isso me leva a crer que essas instituições, ou parte delas, também esteja aparelhada. Aliás, a questão do aparelhamento é um problema gravíssimo. Um problema Temos gravíssimo. Aí a questão do Dias Toffoli tomando conta das eleições. Isso, né, a gente não pode acusar, ninguém tem prova, mas é estranho. Né? Um ex-advogado de um partido cuidar de eleição. Que talvez esteja ainda advogando a este. Quem é que sabe? Né? A gente deixa suspeita um ponto de interrogação. Com a palavra, o senhor Dias Toffoli, vem aqui se defender, eu o convido para dar uma entrevista para mim. Que história é essa? Sim. Isso... Terei prazer de estar aqui com ele também. Carece de uma explicação. Essas questões. São questões democráticas que a gente coloca aqui na mídia. Temos que debater. Né? Porque fica tudo às escondidas. Aliás, falar em situação escondida, temos também a questão de envio de recursos nacionais através do BNDES e através de empresas que são altamente suspeitas, que estejam fazendo papel de laranjas para fora do Brasil. Sim. Com a tarja de secreto. E por que não delegar para o Congresso Nacional a avaliação desses empréstimos? Será que o povo quer isso? Me parece que não. O que você acha? Interessante. Nós temos conselhos dentro do país para avaliar várias situações. Hoje, para que uma empresa aqui no país faça a busca de tal benefício, utilização de recursos do BNDES, passa por uma série de burocracias em um processo desgastante. E aí, por uma interação do nosso governo, abre-se precedentes para que determinados valores que deveriam estar sendo investidos aqui no nosso país venham sendo investidos lá fora, como ferramenta de aliciamento a países com governo bolivariano, altamente suspeitos, diga-se de passagem, numa formação estranha, utilizando de empresas brasileiras na prestação de serviços de países estrangeiros, que são parceiros do governo, e que nos leva a crer que houve desvio de valores. Falta transparência. Por grande coincidência, tais empresas contribuíram com verbas de grande expressão, alto valor, nas campanhas que nós tivemos aí da presidente e de seu partido. Tudo isso muito estranho. Eu estive fazendo um protesto na porta do consulado de Cuba e de Venezuela. Eu vi, eu assisti. E em um dos casos, eu lembro que o cônsul de Cuba nos chamou de palhaço. E eu confirmei a ele que sim, todos somos palhaços. Porque aceitamos que fosse feito um porto lá em Cuba. Aceitamos muitas coisas ao longo de muito tempo e não queremos aceitar mais isso.
não queremos mais fazer o papel de palhaço. Na minha campanha, utilizamos do humor e da inteligência para fazer a nossa política e para confrontar as ideias ultrapassadas do governo, trazendo novos ideais, um novo mecanismo de gestão, a privatização, demonstrando novas possibilidades para desenvolvimento do nosso país. E o governo que aí está e não nos representa, não abre precedentes para discutir tais possibilidades, demonstrando sua má intenção e a sua ineficiência e ineficácia no desenvolvimento da gestão do nosso país e dos recursos que nós temos. Recursos esses que foram colocados em segundo plano, ao ponto de hoje termos a discussão dentro do Congresso da LDO, Lei de Diretrizes Orçamentárias, ou seja, um jeitinho para conchambrar todas as situações ilegais e irregulares que foram desenvolvidas ao longo dos últimos meses, ou seja, gastou-se muito mais do que se poderia. A conta não fecha. A conta não fecha e eles estão tentando dar um jeitinho. Penso que esta seja a maior demonstração da incompetência e da falta de responsabilidade deste governo que aí está. Não precisamos de nenhuma outra situação, de nenhum outro ponto, não precisamos de nenhuma outra prova. Já temos o suficiente para erguermos as nossas bandeiras, para estarmos na rua, para lutarmos diariamente, para fazermos o eco da nossa vontade de justiça chegar a todos os cantos desse mundo. Perfeito. Próximo bloco, então. Mais vídeo debate para você, mais Paulo Batista. Até lá.